Nos anos 30 e 40, que são considerados os anos de ouro da música brasileira, os gêneros do século XIX haviam ganhado vida própria e a música brasileira viveu um período bem brasileiro. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma internacionalização das relações econômicas e culturais. Aqui no Brasil, a música internacional chegou muito forte, principalmente através dos ritmos latinos, não só no Brasil, mas como todo mundo. O mambo, o tchá-tchá-tchá, o bolero, do Pérez Prado, essa galera, e uma explosão louca que foi protagonizada pelo Elvis Presley. Quando os filmes do Elvis Presley chegaram no Brasil, era uma loucura, porque as pessoas iam para o cinema e dançavam, aquilo virou uma febre. Então era natural que em algum momento surgisse um eco, um movimento brasileiro que corresponderia a esse estilo musical. O rock chegou no Brasil através de versões. As músicas de sucesso radiofônico nos Estados Unidos eram vertidas para o português. Toma um banho de lua ou biquíni de bolinha amarela. Eram todas músicas sucessos americanos. Essa música era vista como mais ou menos uma submúsica, porque a gente tem que ver que a gente já entrou no período pós-ditadura militar de 1964. Então, a ideia de fazer no Brasil um subproduto de uma música norte-americana era vista como um entreguismo, como uma atitude antipatriótica, mal vista pela intelectualidade e também pelos estudantes. Houve, inclusive, aqui no centro de São Paulo, uma passeata contra a guitarra elétrica, que era considerado um instrumento imperialista. Aliás, um dos líderes dessa passeata foi o Gilberto Gil. Essa música foi chamada, no princípio, de Yeah, 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 por causa dos Beatles, daquela música She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Esse tipo de música ainda não constituía um movimento, mas ele já era praticado por boa parte da juventude, principalmente Rio e São Paulo. A televisão ganhou muita força nos anos 60 e na programação de domingo as televisões passavam futebol ao vivo. Ainda não havia tecnologia do videotape. Isso foi dando uma grande confusão com as confederações de futebol. Por quê? O futebol vivia de bilheteria. Então, no momento em que você passava o jogo televisionado, os estádios foram se esvaziando. E, ao mesmo tempo, foi surgindo a tecnologia do videotape. Então, qual foi a estratégia? Depois de muito protestar, o futebol saiu da grade, não podia mais ser televisionado. E aí as emissoras falaram, a gente precisa colocar alguma coisa nas tardes de domingo, e começaram a colocar os programas musicais. E aí eles foram fazer o programa do Iê, 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 que não tinha nome. E aí eles botaram o nome de Jovem Guarda. O Jovem Guarda não era um movimento, o Jovem Guarda era um programa de televisão, que tinha vários apresentadores, mas em pouco tempo o Roberto Carlos monopolizou e passou a ser o apresentador desse programa. Com o apoio, com toda a estratégia das empresas de publicidade, que lançaram muitos produtos. Então tinha o bonequinho Moog, tinha a guitarra tremendinha, tinha as coleções de roupa. Então a Jovem Guarda foi ganhando essa dimensão grande, junto a uma classe popular, classe média. Um dos expoentes do movimento da Jovem Guarda foi o grupo Os Incríveis. Os Incríveis existiam desde o comecinho, desde o final dos anos 50, e era um grupo mais instrumental do que vocal, com músicos de alta qualidade e que eram muito empreendedores também. Eles tinham a própria aparelhagem, eles tinham o próprio ônibus, e eles viajavam, eles tocavam no Brasil, e o baterista desse grupo é o nosso querido amigo, o Netinho. O Netinho é um personagem muito, muito bacana da história da música brasileira. Ele tem histórias incríveis para contar, inclusive porque ele era o bonitão da época, e a cantora das mais famosas do mundo era a italiana Rita Pavone. A Rita Pavone veio para o Brasil e se enroscou aí com o Netinho, e a Rita Pavone passou a contratar, que primeiro chamou o Netinho e depois o Netinho chamou Os Incríveis, para ser a banda que acompanhava ela na Europa. Então, tem histórias incríveis do Netinho, dos próprios Incríveis, nessas viagens internacionais e como eles participavam desse movimento da Jovem Guarda de uma maneira muito divertida. E eles foram para a Europa, foram para o Japão, e eles estão trabalhando muito bem até hoje, com excelente qualidade musical. Então, se você quiser saber sobre a Jovem Guarda, você leia no nosso livro
Uma Árvore da Música Brasileira, que foi escrito pelo Netinho, essa grande figura, esse grande baterista que influenciou toda uma geração de músicos aqui no Brasil.